Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no profeta Jeremias, capítulo 18, dos versos 1 ao 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Graças damos, Pai, pela leitura da Tua palavra. Fala conosco, que sejamos instrumentos do Espírito Santo. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Ao terminar de esculpir a estátua de Moisés, Michelangelo passou por um momento de alucinação, de verdadeiro delírio, diante da beleza da escultura. Diz que ele, nesse instante delirante, ele pega um martelo e bate nos joelhos da estátua, e ele começou a gritar: Parla, parla, parle. Por que não falas? Por que não falas? Tamanho era a beleza, a perfeição daquela obra. Ele ficou tão impressionado com a sua escultura que, em um instante de delírio, ele achou que podia fazer o Moisés que esculpira na frieza do mármore falar. Ele era, sim, um grande artista, um oleiro habilidoso, mas era um barro querendo aperfeiçoar um outro barro. Por um instante, ele pensou que era Deus. O profeta Jeremias viveu um ministério durante um período crítico da história de Israel. Cerca do final do século VII e início do século VI a.C., quando o reino de Judá enfrentava sérias ameaças externas e internas. Foi um tempo marcado por idolatria, corrupção, afastamento dos caminhos de Deus, total depravação. O capítulo 18 está inserido em um momento em que Deus exortava o povo ao arrependimento, oferecendo-lhes uma oportunidade de restauração, caso obedecessem à voz do Senhor. O julgamento viria, mas haveria esperança para aqueles que se arrependessem da maldade dos seus corações. Culturalmente, a metáfora do oleiro e do barro teria um impacto imediato e visual para os ouvintes de Jeremias, pois o trabalho com cerâmica era amplamente conhecido na época. As cidades antigas de Judá tinham oleiros habilidosos que moldavam utensílios de barro para o uso diário. Ao enviar Jeremias à casa do oleiro, Deus usou uma linguagem prática, acessível, para transmitir sua mensagem de soberania e de misericórdia.
E essa declaração reafirma que Deus tem autoridade absoluta sobre a humanidade e as nações. Ele pode moldar, Ele pode corrigir, Ele pode refazer aquilo que está fora dos seus propósitos. Mas o ponto central do texto que lemos é a pergunta. Qual foi a pergunta? Jeremias acompanha todo o processo. Ele viu o oleiro trabalhando. Ele viu que o barro se desmanchou na mão do oleiro. Ele estava quase concluindo a sua obra, mas de repente, alguma coisa aconteceu. Deu errado. Aquele vaso se desfez completamente. E aí criou uma expectativa na narrativa. O que vai acontecer? O oleiro vai jogar fora o barro? Ele vai desistir da obra? Ele vai abandonar? Não, o texto diz que o oleiro pega novamente o barro e recomeça a fazê-lo a obra como bem lhe parecia. Aí vem a pergunta do Senhor. E essa pergunta é dirigida a Jeremias, que deveria também fazer ao povo. E Jeremias deveria então também nutrir a sua fé, a sua própria vocação como profeta, porque às vezes Jeremias também se desanimava no seu ofício profético, porque ele pregava, e o povo não respondia. Às vezes nós, como pregadores, como pastores, como professores, nós esquecemos e muitas vezes queremos nos colocar no lugar de Deus. Mas é Deus quem faz a obra. É Deus que está no controle. É Ele que é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo. Então aquela palavra também foi um tremendo consolo, um bálsamo para o profeta. A pergunta é a seguinte: Jeremias, não poderei fazer eu de vós como fez o oleiro com o barro? Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor dos Exércitos. É diante da palavra de Deus que quero refletir com vocês nessa manhã. Em primeiro lugar, o barro nas mãos do oleiro divino. Isto é, nós nas mãos do oleiro divino. O que significa isso? São 3 lições para a nossa reflexão nesta manhã. A primeira lição é essa belíssima imagem que temos do oleiro e do barro. E essa imagem do oleiro, meus irmãos, e do barro, nos remete no livro das origens, o Gênesis, capítulo 2 principalmente, versos 7, 8 e 19. É interessante que esse capítulo 2 de Gênesis apresenta Deus como o oleiro divino. O versículo 4 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Olha a beleza, a riqueza dessa palavra formar. No texto hebraico, no texto original, essa palavra significa dar forma, modelar. E significa que Deus é o artífice, é o oleiro. Ele toma do pó da terra e a partir disso Ele nos fez. Eu já fiz várias cerimônias de casamento. Tem um sermão belíssimo nesse texto de Gênesis. E eu digo aos nubentes: olhe um para o outro. E digo à noiva: olhe bem a beleza do seu noivo, gravata, borboleta, terno, bonito.
Digo à noiva: olhe bem a beleza. Sabe o que significa? Isso significa que o homem é a obra-prima do oleiro Deus. Geralmente a plateia fica esperando. Mas e a noiva? E a mulher? Como fica? Então digo para o noivo: olhe bem para a noiva, belíssima roupagem, fino trato. E o noivo olha, contempla a beleza da noiva. Então eu digo para o noivo: se o homem é a obra-prima do oleiro divino, a mulher é a obra de arte do oleiro eterno. Mas também aviso a ambos que o tempo vai passar, que a beleza física com o passar do tempo vai acabar. Os cabelos vão cair, não é, Virando? Ou embranquear a pele linda. Começam a surgir as rugas. Estou usando o exemplo do pastor aqui, nós dois, né? Barba branca, pestana branca, o cabelo ainda está um pouco preto. Mas o irmão pastor, já alguns aqui também, já perderam bastante do cabelo, né? Isso acontece com o passar do tempo, não tem jeito. Mas eu digo a ambos: o companheirismo, o cuidado de um com o outro, o amor entre vocês, o tempo e o espaço não podem apagar. Cuidem um do outro. Tenham paciência. O meu irmão orou aqui por família. Nós sabemos que precisamos, no avançar da idade, ter esses adjetivos para termos uma vida feliz, mesmo diante das ondas bravias que vêm sobre a vida do casal. Precisamos então ter esse tipo de cuidado. E o texto de Gênesis diz então que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, o que Michelangelo não pôde fazer, porque ele era simplesmente barro, o Criador divino fez. Naquela bela imagem, naquela bela escultura de Adão, Deus soprou o fôlego da vida. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Essa é uma imagem belíssima, que ilustra de modo indiscutível a soberania do Criador, do oleiro divino, Deus, em contraste com a limitação e a fragilidade do homem, o oleiro e o barro. Não podemos, meus irmãos, nunca se esquecer disso. Não podemos inverter a ordem como muitas denominações estão fazendo. Não é o barro que manda no oleiro, mas é o oleiro que molda o barro, e muitas vezes o ser humano esquece disso. O profeta Isaías, no capítulo 45, ele levanta essa temática. Não é o barro que pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Ou disse: esse seu vaso está sem alça. Não é o vaso que questiona o oleiro. Deus, o oleiro soberano, ele tem total liberdade de ação em relação ao barro que somos nós. É ele quem determina o tamanho, o modelo, a beleza do vaso. É ele quem dá forma ao vaso. Deus é um hábil modelador. Deus é um artista maravilhoso, e Ele nos molda de acordo com seu padrão, que é muito alto, de muita qualidade. É altíssima a ação do Criador, nosso Deus. Essa é a primeira verdade. Deus é o oleiro, nós o barro em suas mãos. Quando refletimos
Quando meditamos nessa imagem, nós somos convidados à humildade. Somos convidados a abandonar toda e qualquer presunção, toda e qualquer vaidade, qualquer soberba, qualquer orgulho, porque somos convidados a entender quem é o oleiro divino e quem somos nós. Nós somos a igreja comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Somos todos nós, comprada antes da fundação do mundo. Somos o vaso nas mãos do oleiro. Deus, Ele quer fazer de cada um de nós vasos belos, vasos úteis, vasos valiosos, vasos de bênção, como diz o nosso hino, eu quero ser um vaso de bênção nas mãos do oleiro. Deus quer fazer de cada um de nós vasos de honra. Deus está empenhado, comprometido em esculpir em cada um de nós a beleza de seu Filho Jesus Cristo. Qual é a beleza do vaso? A beleza do vaso de barro que somos nós é a beleza de Jesus Cristo. Deus está comprometido nisso. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, pois nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para toda boa obra. Então não tenham dúvida nenhuma que Deus nos tem em suas mãos. Essa é a primeira lição. É um convite para que nós nos humilhemos, para que nós reconheçamos que Deus é o oleiro e nós somos os barros nas suas mãos. Como é bom reconhecer a mão do oleiro, Deus, em nossas vidas. Você tem consciência disso? Você se lembra disso? A segunda lição que essa imagem linda nos traz são as realidades que precisamos encarar. Essas realidades que o vaso tem uma estrutura muito frágil. A realidade é que o vaso pode quebrar. É que o vaso pode desfazer. De quem é a culpa? É do oleiro? Da falta de técnica do oleiro? Ou do barro? Lendo o contexto de Jeremias 18, nós vamos entender que o problema não está no oleiro, mas no barro. E dentre alguns motivos que levam o vaso a quebrar, quando ainda está na roda do oleiro ou no torno, um dos mais frequentes defeitos é a impureza do barro. Às vezes uma pedrinha, às vezes um pedaço de raiz, ou simplesmente uma parte mais endurecida. Quem já viu o oleiro trabalhando com a argila, com o barro, tem noção do que eu estou falando. Então veja bem, se por um lado a imagem do oleiro e do barro reforça a soberania de Deus, e reforça, e revela e confirma que Ele é soberano de fato, Deus soberano. Se por um lado essa imagem reforça isso, não podemos olvidar disso. Por outro lado, essa imagem não anula a responsabilidade do ser humano. Por quê? Esse barro, que somos nós, tem a terrível capacidade de querer resistir à ação modeladora de Deus. Há na nossa natureza carnal uma resistência a essa ação modeladora de Deus. Há algo em nós que resiste, que retarda muitas vezes a realização dos propósitos de Deus em nós.
Não estou falando a nenhuma heresia aqui, não, porque aqui é a doutrina da santificação. Um dos pais da igreja, Santo Agostinho, no seu livro Confissões, ele nos revela isto. Ele nos revela a fraqueza, a natureza humana. E nesse livro ele orou dizendo: Senhor, dai-me a castidade, porém não agora. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo, mas, Senhor, espera um pouquinho mais. Senhor, pode ser depois de amanhã. Senhor, posso resolver algumas coisas primeiro e depois eu ser um vaso novo? Queridos, nós resistimos muitas vezes duramente às mudanças. Vemos o exemplo, o povo de Judá no texto que lemos. O povo vai dizer assim no verso 12: seguiremos os nossos planos, cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Porém, a Bíblia chama isso de pecado. A Bíblia chama isso de rebeldia. Muitas vezes nós nos recusamos a participar, a cooperar com o oleiro divino. Por isso, essa imagem do oleiro, do vaso, essa metáfora, positivamente falando, ela nos convida, sabe ao quê? A sermos maleáveis nas mãos daquele que é poderoso, para nos moldar, permitindo que se cumpra em nós a sua vontade, os seus propósitos. Observe que o contexto de Jeremias 18, ele nos mostra que Deus estava disposto a revisar o seu plano de juízo contra os habitantes de Judá. Mas eles teriam que fazer uma coisa, ou melhor, duas coisas. Eles deveriam obedecer e arrepender. O oleiro muda os seus planos para o vaso de barro. Deus também mudaria os seus planos de juízo que tinham para eles se eles tão somente ouvissem e se arrependessem e se convertessem. O que Judá fez? Nem ouviu e nem se arrependeu. Por que não o fez? Foi parar no exílio. Sabe quem fez? Nínive. Se você ler o capítulo 3 de Jonas, havia também ali um decreto de juízo de Deus contra aquela nação. Jonas vibrou com aquele decreto contra Nínive, né? Só que o povo de Nínive fez o quê? Surpreendentemente se arrependeu. A Bíblia diz lá que o povo, os reis, as crianças, os velhos, os senhores, as senhoras, botaram a boca no pó. E diziam, quem sabe, Deus vai agir com misericórdia. O profeta ficou indignado. Chega diante de Deus: eu sabia que o Senhor ia ser amoroso, misericordioso. E ele recebe uma lição tremenda do oleiro divino. Leiam o livro de Jonas que vocês vão perceber isso. O povo de Nínive se arrependeu, se converteram ao Senhor, e Deus adiou o processo de juízo contra eles. Judá, porém, resistiu, não ouviu, não se converteu e foi levado por Nabucodonosor ao cativeiro. Se existe essa ação modeladora de Deus que quer fazer de cada um de nós um vaso de honra, um vaso que exiba a grandeza, a beleza do Senhor Jesus Cristo, por outro lado, existe dentro de cada um de nós algo que muitas vezes resiste a essa ação de Deus. Na sua experiência cristã não é assim? Não é isso que acontece? Na sua experiência como cristão e como cristã,
Não é isso que acontece? Mas que bom, ao refletir no texto, é que essa imagem tem uma terceira lição. Essa lição é repleta de beleza, de esperança, a qual é a possibilidade da restauração. Veja o que disse Deus: não podereis eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. É interessante pararmos para observar. O oleiro Deus persiste. Ele continua trabalhando com o barro. Glórias a Deus. Ele não desiste de nós. A gente desiste das pessoas, não é verdade? Basta a pessoa fazer alguma coisa de mal para nós que nós desistimos. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você, Deus não desiste da sua igreja eleita e amada. O oleiro todo-poderoso não abandona a obra das suas mãos, Ele não desiste de fazer de nós bons vasos. E é interessante observar que até os juízos de Deus contribuem para isso. O povo, tendo que experimentar o exílio na Babilônia, eles não seriam descartados, não seriam abandonados por Deus. Jeremias vai ter essa percepção de que mesmo no exílio, eles continuariam sendo remodelados por Deus. E o tempo do exílio para o povo lá na Babilônia foi também um tempo em que o Senhor Deus trabalhou, restaurou, trazendo o povo de volta. Veja aí o que diz o Salmo que lemos, 126. A beleza desses salmos. Eles dizem que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como que se estivessem sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e é por isso que estamos felizes. É o oleiro que estava presente, mesmo lá no cativeiro babilônico, restaurando, modelando, fazendo de novo. Que imagem belíssima! Deus estava lá com o seu povo. Deus não desiste mesmo quando Ele permite o seu juízo sobre as nossas vidas. Os seus juízos também têm um aspecto, um caráter, um papel disciplinador, abençoador. Então é possível, meus irmãos, a restauração. E é aqui que eu quero terminar, trazer uma palavra muito prática sobre a restauração. Um pastor presbiteriano, escritor da revista Ultimato, já falecido, ele deu uma definição belíssima sobre a restauração no seu livro Teologia para o Cotidiano. Ele escreveu, escute bem, ele define restauração como a arte de se colocar outras vezes nas mãos do divino oleiro, para que ele refaça o vaso quebrado e lhe dê a forma, a beleza de outrora. Depois, meus irmãos, de qualquer escorregão moral, depois de qualquer queda, depois de qualquer desvio doutrinário, depois de qualquer aborrecimento com a igreja militante, depois de qualquer sofrimento não bem entendido e nem aprovado, depois de qualquer crise existencial, depois de qualquer período de esfriamento espiritual, depois de qualquer ressentimento contra Deus, contra as pessoas, depois de qualquer experiência negativa, depois de qualquer pecado, se você encaixou em alguma coisa disto, eu quero dizer para você nesta manhã, Deus quer lhe restaurar. Deus quer fazer de você um vaso novo. Sabe o que a gente mais encontra por aí?
Não é o problema dos professores, mas é gente doente, gente estressada, decepcionadas com líderes religiosos. É bom então nem mencionar. Eu quero dizer para você que eu e você estamos no torno de Deus, nas mãos do oleiro. Já parou para pensar nisso? Que estamos no torno de Deus? Ele tem um plano, um desejo bem definido para cada um de seus filhos. Deus está trabalhando nas nossas vidas silenciosamente, invisivelmente, incansavelmente, usando pessoas, acontecimentos, situações das mais adversas para nos moldar à imagem de Cristo Jesus. Mas isso talvez, meus irmãos, envolva um processo difícil. Às vezes quebras dolorosas, mas envolve também a abundante graça, a soberana graça de Deus. A completa restauração envolve, da nossa parte, submissão à vontade do Senhor, não a nós, porque não é o nosso tempo, é o tempo do Senhor, é o plano do oleiro, não do barro. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não importa o estado quebrado que você se encontre nesta manhã, submeta-se à transformação do oleiro divino, para que ele possa refazer o vaso quebrado e lhe dê forma, lhe dê beleza, dê a utilidade que ele requer. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Seja a minha oração, seja a sua oração, nesta manhã e para todo sempre. Amém.